Nesse momento, o presidente americano Joe Biden fala à imprensa, se comunica com a imprensa mundial. Vamos acompanhar e já já eu volto com você. Na minha direção, o secretário da Defesa, Austin, determinou que todas as capacidades disponíveis serão colocadas à disposição da população, assim como foram no furacão Helene. Obrigado para todos os resgatistas, todo mundo da Defesa Civil pelo seu profissionalismo, pela sua dedicação. Esse é um esforço conjunto que inclui também o Departamento de Energia, o Departamento de Transportes e todos o desenvolvimento de casas. Como foi determinado nas diretivas, todas as comunidades impactadas serão ajudadas. E isso será devidamente falado a todas as pessoas onde eles poderão conseguir essa ajuda. Nosso objetivo principal é reestruturar toda a rede elétrica e energia em todo o estado da Flórida. To quickly assess the damage on the ground, so ground crews can restore power as quickly as possible. Nosso objetivo agora, então, é conseguir recuperar tudo que está no chão e reestabelecer as casas, além de colocar a energia de volta à disposição de toda a população. Adicionalmente, a vice-presidente Kamala Harris e eu, e todos aqueles que querem tirar vantagem do desespero de nossos concidadãos americanos, nós colocaremos vocês na justiça. Nós iremos atrás de você. Muitos deles que fizeram isso receberam penas de morte ontem, por espalhar desinformação. Aqueles que estiverem envolvidos nessas mentiras serão perseguidos pelo Estado. Essas mentiras também são muito prejudiciais àqueles que mais precisam de ajuda. Todas as pessoas precisam de ajuda nesse momento, então tenha a decência de contá-las a verdade. Várias pessoas afetadas pelo furacão Helene, pelo furacão Milton serão ajudadas. Então, coloque à disposição dessas pessoas as informações que elas precisam para poder reestruturar suas vidas. Todos aqueles afetados e que precisam recuperar todas as peças destruídas nesse momento, nós estaremos junto com vocês. Deus abençoe vocês e Deus abençoe nosso país. E todos aqueles que estão ajudando nos resgates e a todos aqueles que estão participando desses esforços nacionais. Or the SBA run out of money? Tudo está em discussão agora e eu não quero dar uma resposta imprecisa. O auxílio às famílias está já no seu limite nesse momento. Mas nós sabemos que tem muitas pessoas que precisam de ajuda emergencial imediatamente e nós faremos o necessário para que isso seja alcançado. Isso vai custar algumas centenas de bilhões de dólares. E nós sabemos disso. Todas as coisas que são básicas, até mesmo o leite materno para as crianças, serão disponibilizados. Muitas pessoas estão mentindo, dizendo que as pessoas afetadas ganharão o mínimo necessário. Isso é bizarro. Vai ter uma necessidade de grandes quantidades de dinheiro.
E eu não quero passar informações erradas para confundir nenhum, mas isso será feito na hora que nós tivermos o cálculo finalizado. Eu acho que o Congresso deve se mover da maneira mais rápida que conseguir para garantir esse dinheiro a todas as famílias necessitadas. FEMA has its needs. That's different than SBA. As duas instituições precisam de muito dinheiro e nós sabemos disso, talvez precise até muito mais. He's coming over to help with the storm. Mr. President, have you spoken with former President Trump at all? O senhor falou com o presidente Trump até agora? Você está brincando comigo? Mr. President Trump, former President Trump. O antigo presidente Donald Trump, ele deixou a Flórida ao invés de ajudar o seu povo. Melhor você responsabilizá-lo porque você sabe a verdade. Rolou uma tensão aí no final com a pergunta do jornalista ou da jornalista, não consegui identificar a voz. Luca Bassani, sentiu isso na tradução também? Claramente, né? Peço desculpas que às vezes na correria a gente acaba errando um termo ou outro, mas a gente vê que o presidente Biden, ele faz esse discurso à nação, que é muito costumeiro do presidente norte-americano em fazer quando há um desastre natural, tanto os terremotos que acontecem sempre na Califórnia e em outros estados, como também outros furacões que devastaram o país. O furacão Katrina em 2005, talvez o exemplo mais emblemático deles, deixa claro que agora é um momento de união nacional e mesmo a Flórida sendo um estado bastante republicano, ou ter se tornado um estado bastante republicano durante os últimos 2 ciclos eleitorais, os moradores da Flórida precisarão de muita ajuda do Estado americano. E o presidente deixou claro que os valores ainda desses prejuízos não estão concretizados no seu cálculo, né? Muitos deles serão ainda analisados nos dias seguintes, inclusive por conta dos ventos fortes ainda acontecerem, a quantidade de chuvas afetar muitas dessas regiões. Você falou agora há pouco de uma estimativa de 120 bilhões de dólares e ele disse que pode até ultrapassar isso. Além deste fato, nós vemos que houve um questionamento lá, quando ele falava de FEMA, SBA, são várias instituições americanas relacionadas a diversos departamentos, seja o Departamento de Energia, Departamento de Transporte, o Departamento de Ajuda às Famílias, né, principalmente aquelas mais vulneráveis, e ele disse que cada uma delas terá a resposta necessária para conseguir os fundos referentes àquilo que é necessário para ajudar a população da Flórida, que agora vai passar por uma avaliação de danos, né? O principal objetivo do governo era minimizar perdas humanas e, com certeza, isso foi alcançado dada a proporção do furacão Milton e o número de mortos até agora em 10 pessoas. Para um estado como a Flórida, com mais de 30 milhões de habitantes, é um número muito pequeno, apesar de, obviamente, mandarmos sempre as condolências a todas as famílias que perderam seus entes queridos. Ao mesmo tempo, a gente vê esse momento de tensão, Lívia, eu acho que vale debater com as nossas comentaristas hoje no Linha de Frente, quando questionado sobre se falou com o ex-presidente Donald Trump, candidato republicano, Joe Biden respondeu: "Are you kidding me? Você está brincando comigo?", né? Que não é o momento para essa pergunta, provavelmente isso que deu para interpretar, e disse que ao invés de ajudar o seu povo, o povo da Flórida, já que a residência fiscal de Trump é na Flórida, ele resolveu abandonar a população do estado e foi buscar refúgio em outra localidade. Então, realmente ficou essa tensão no ar. As questões relacionadas aos desastres naturais, como o governo vai responder, podem até pautar a discussão política durante as próximas semanas, nessas últimas 3 semanas de campanha até a eleição no dia 5 de novembro. Perfeito, Luca. Obrigada, pela tradução, por mais informações que você nos trouxe agora. Carla, de fato é difícil fugir, por mais que a situação seja preocupante em todos os aspectos, menos político. Num ano de eleições, com eleições acontecendo já agora, no dia 5 de novembro, dificilmente não se politizará esse debate, né? E a gente viu a irritação com a pergunta que o Luca mencionou agora no final da jornalista, sobre se ele teria conversado com o ex-presidente Donald Trump, que é candidato às eleições. E já há uma pré-irritação também do governo com a disseminação de fake news nesse período, que atrapalham muito o trabalho de assistência às pessoas que estão fora de casa, o trabalho de recuperação das residências, embora não seja o momento ainda para que isso aconteça. Muita gente sem energia,
muita gente sem água chegando nas residências. Levantar fake news num momento como esse só vai atrapalhar esse trabalho de reconstrução, esse trabalho de auxílio que é tão importante nesse momento. Eu estava lendo mais cedo, e falávamos sobre isso também no Jornal da Manhã mais cedo, que obviamente que não são todos os movimentos de fake news que vêm da oposição ao governo, mas muitos vêm, são alimentados pela oposição, sobretudo por estarmos em ano eleitoral nos Estados Unidos. Sim, a raiz, digamos assim, é mais ou menos na seguinte linha de raciocínio. Qualquer fake news que venha no sentido de dizer que o Estado não está provendo ajuda, está atrasando, não está fazendo o que deveria ou está falhando na função sua como um Estado social, digamos assim, é algo que favorece o Trump e que ele usaria isso eventualmente agora, nesse período curto até a eleição. Então, dentro dessa movimentação, a irritação do Biden, ela inclusive se justifica nesse sentido, porque essa movimentação e essa ausência mesmo, há uma ausência do Trump dentro de uma situação dessa, num estado onde ele é tão representativo lá dentro. Então, as fake news que movimentam assuntos como se o Estado não estivesse fazendo nada, favorecem a oposição e justamente ao Trump. Não é isso, Luana? Com certeza. Carla, o que acontece é que o Donald Trump precisa de fatos novos, precisa de um cenário, né, mais favorável diante de uma situação que tem lhe pressionado desde o último debate. Vocês sabem que ele se recusou, né, a fazer o debate com a Kamala Harris e com a afirmativa de que não era necessário, que já havia percebido que ela ia seguir a linha do Biden, mas a gente sabe qual é a posição quando você está ali pressionado no momento eleitoral e percebe que o seu adversário tem uma vantagem, né, falando aqui friamente em relação à posição política, cenários de campanha eleitoral, como que as forças vão se acomodando. Então, acabou que o furacão, nesse momento para Trump, foi também ali, né, um fato novo, né, que não era previsto, não estava ali no script inicial e que ele tentou extrair naturalmente, claramente, né, a partir das mensagens que foram propagadas aí essa semana, extrair de alguma forma algo que pudesse minar um pouco a imagem do governo, diminuir um pouco a adesão daqueles que já seguem ou que estão em dúvida em quem votar, dado que a margem que existe entre ele e a Kamala Harris para a eleição, e a proximidade é muito grande, né, a margem que existe entre ele e a Kamala é muito pequena. Então, é nessa busca que, aparentemente, essa postura tem se amparado. E nós acompanhamos, sabendo que em eleições, infelizmente, aqui no Brasil mesmo, a gente acabou de viver uma eleição cheia de fatos, então não é difícil a gente acreditar que essa tentativa seja realmente para criar uma forma de chamar a atenção e desviar para esses fatos que o pressionam muito diante de um cenário eleitoral que parece que não está tão fácil e tão ganho, né, para ele. Então, é triste, a gente sabe que não foi apenas em relação a Donald Trump, essa crítica em relação às fake news, é importante reforçar. Houve uma série de mensagens sendo propagadas logo após, ali no início, né, das tempestades e do furacão. Foram propagadas uma série de mensagens que tiveram uma ampla visualização. Eu vi em várias mensagens, né, e artigos aí divulgados pelas autoridades a preocupação, a grande preocupação com as fake news e com mensagens tentando politizar e trazer fatos ideológicos no momento que a gente tem que ser pragmático. As pessoas precisam ser acolhidas, precisam ser resgatadas, as mensagens precisam chegar de forma clara. Eu até, nesse estudo aí, olhando um pouquinho o histórico de furacões, vi que as pessoas chamam os furacões pelo nome justamente para a mensagem chegar mais clara para as pessoas quando você compara um ao outro, né? É um fato curioso, mas tem todo sentido. Então, você imagina, falar uma fake news no momento que você está tentando clarificar ao máximo as informações, em que o fenômeno, inclusive, é chamado pelo nome para que as pessoas não se confundam, é realmente desumano e foge do que a gente espera num cenário como esse, né? Um cenário de tragédia, onde todos deveriam mostrar a união que sobrepusesse os interesses políticos.